E olha, a baixa qualificação de profissionais no Brasil custa caro ao setor produtivo. Segundo uma estimativa do Movimento Brasil Competitivo, esse déficit de mão de obra qualificada chega a 335 bilhões de reais. O país também enfrenta uma elevada judicialização trabalhista e as adaptações das relações de trabalho. Sobre esse assunto, eu converso agora com Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Tatiana, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Bom dia, Vitor. Prazer é meu. Bom dia também a todos que estão nos acompanhando. Tiana, queria começar perguntando exatamente sobre esse cenário do mercado de trabalho. A gente tem uma taxa de desemprego nas mínimas históricas, mas ao mesmo tempo vemos uma necessidade, uma demanda crescente por mão de obra. Eu queria entender onde que está falhando nessa correlação entre pessoas procurando emprego e, evidentemente, as empresas querendo contratar, mas principalmente pensando em que tipo de vaga, aí já uma análise um pouco mais qualitativa, que mão de obra que está faltando hoje no Brasil? Bom, quando a gente abre os dados, inclusive da pesquisa mais recente da PNAD, a gente vê um descasamento até dessas informações, né? Quando a gente olha por escolaridade, você tem hoje 3% de desemprego entre pessoas com ensino superior, mas quando a gente olha para quem tem ensino médio incompleto, esse valor já sobe para 9%. Então, acho que isso demonstra já o quanto uma baixa formação, uma baixa escolaridade, ela tem impactado também no acesso ao mercado de trabalho, né? Então, acho que esse é um desafio bastante importante. E quando a gente olha, inclusive, acho que por um maior uso de tecnologia e o próprio avanço da inteligência artificial, esse desafio ele vai se colocar cada vez mais urgente e importante, né? É realmente avançar numa qualificação correta aí das pessoas. Quando a gente olha para esse indicador, né, os 335 bilhões, eles falam sobre isso, né? O quanto as empresas precisam investir adicionalmente para ter as pessoas qualificadas dentro dos ambientes de trabalho. Então, é um investimento adicional bastante importante e relevante que tira a competitividade das nossas empresas frente aos concorrentes internacionais. E aí a gente está conversando sobre vagas, teoricamente, de nível técnico, de nível superior, de nível básico. Que tipo de mão de obra está faltando hoje no Brasil? Bom, a gente tem defendido muito o avanço do ensino técnico profissional como uma alternativa importante para isso, né? E nesse sentido, é fundamental que esses cursos eles sejam pensados olhando para a necessidade do setor produtivo a nível local, né? Então, é muito importante essa articulação entre o setor público e o setor privado para fazer esse mapeamento correto das oportunidades e pensar também nessa trajetória dos estudantes, né? A gente defende muito, o MBC defende que haja um avanço consistente do ensino profissional e tecnológico, porque eu acho que ele é a chave para que o Brasil possa avançar numa agenda de ganho de produtividade, que é um gargalo que a gente vive há tantos anos, né? Quando a gente olha, eu vou trazer aqui um exemplo de um setor específico, que eu acho que ele é bastante interessante, né? Que é o setor de tecnologia. Então, hoje o Brasil, ele tem muito mais vagas abertas para esse setor do que a gente tem capacidade, inclusive, de formar profissionais ao ano, né? Além disso, a gente tem perdido mão de obra qualificada para outros países, né? Então, acho que pós-pandemia, em que houve esse avanço tão forte aí do trabalho remoto, as empresas têm contratado profissionais que estão hoje no país, estão ganhando em dólar, então é muito difícil concorrer com essa oferta que está sendo colocada, né? Então o Brasil tem perdido, inclusive, mão de obra muito qualificada para outros países, né, nesse setor específico. E esse é um setor que a gente poderia avançar muito com a oferta cada vez maior aí de ensino profissional, né? É um setor que está muito ligado à operação mais da prática, e eu acho que ele é um exemplo importante aí de como é que o Brasil tem uma oportunidade de gerar empregos muito qualificados, trazendo rendimentos altos aí para o trabalhador, e existe um gargalo ainda importante aí entre formação e contratação. Tatiana, esse levantamento de vocês aponta um acúmulo de 2 milhões de ações, mais de 2 milhões de ações trabalhistas aqui no Brasil, um volume superior, inclusive, à média da OCDE, e há uma proposta, portanto, para reduzir esse estoque de ações trabalhistas no Brasil até 2030. Eu queria entender exatamente como fazer isso e entender se o ambiente legal, né, se as mudanças regulatórias, por exemplo, no âmbito da reforma trabalhista, não teriam mitigado esse nível de incursões judiciais e ações trabalhistas.
Sim, quando a gente olha, inclusive, para o histórico, né, do avanço desse indicador, desde a aprovação da reforma trabalhista, a gente teve um retrocesso. A gente tinha conseguido avançar mais em reduzir esse estoque. Você vê que tem um ajuste aí, inclusive, no número de novos processos que têm ingressado. Eles são muito menores ao valor anterior aí à reforma em 2017, mas, ao mesmo tempo, houve uma série de flexibilizações que fizeram com que a reforma perdesse parte da sua efetividade, né? Então, e ao mesmo tempo você também tem alguns avanços no tipo de processo que tem sido feito, né? E nesse sentido também a gente defende que seja possível pensar em novas reformas, olhar para a Justiça do Trabalho hoje, entender quais são os principais gargalos, e a partir disso a gente tem um avanço consistente também que enderece outros pontos que não foram tratados ainda, tá? A gente tem um estudo, inclusive lançado aí no ano passado em parceria com a CNI, que trouxe dados atualizados novos processos, tipos de processos que não foram tratados ou endereçados lá atrás, e além disso também uma série de novos processos com a pandemia, que também fez com que esse número tivesse um crescimento aí importante aí ao longo desse período. Conversei com Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Tatiana, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigada, bom dia a todos, Vitor, um prazer. Um ótimo fim de semana. Até mais.